Bom dia e vença hoje. Vença amanhã e vença para sempre. Você é bem-vindo a um episódio muito especial de Meus Momentos TB Joshua. Meu Momento TB Joshua é um programa que você sempre conheceu, que mergulha na vida do profeta TB Joshua e o impacto que ele teve nas pessoas e indivíduos em todo o mundo. Eu sou Isaac Moses e, é claro, Jamila está aqui. Sim, bom dia, Isaac. Então, sim, em meu momento TB Joshua, nós sempre temos um novo episódio. É sempre assim um novo amanhecer na Emanuel TV. E hoje é claro que vamos aprender mais sobre como o profeta TB Joshua impactou a vida de pessoas em todo o mundo. Especialmente com aqueles que, posso dizer, que se tornaram amigos dele. E o tema de hoje, no meu momento TB Joshua, é a verdadeira amizade. Amizade verdadeira. Sabe, falar de amizade é uma coisa em dois sentidos. No entanto, pessoas, quando falam de amizade, elas gostam de conhecer só os seus gostos. Mas eu acho que o tipo de amizade que o profeta TB Joshua falaria não é amizade que você tem algum tipo de benefício. É amizade de É dar e receber. dar e receber. Você pode se apoiar em uma amizade em que seu amigo tem um certo nível, uma certa amizade, certa força da qual você pode realmente receber força. Se você tem um amigo que é fraco e você é fraco, então não há nada. Aprender somos a força um do outro. Exatamente. Acho que tem que escolher seus amigos, talvez. O que acha? Enquanto ele nos encoraja, temos que nos cercar de amigos que estão ansiosos para aprender com Deus. Procurar a face de Deus. Sabe, quem você chama de amigo? Pergunte ao Espírito Santo. Hoje em dia é muito difícil chamar alguém de amigo ou irmão. Mas a palavra de Deus nos disse isso sim. Ter amigos está de acordo com a palavra de Deus. Tal como Deus, ele tinha uma amizade com Adão e Eva. E na Bíblia que fala sobre Davi e Jonatas. Davi e Jonatas. Uau, foi uma amizade rara. Mesmo em tempos de dificuldade. Não foi Saul? Foi Saul, o pai de Jonatas, certo? Sim, mas Jonatas estava tão perto de Davi que ele até lutaria pela verdade em vez de ouvir o que o pai dizia. Era um amigo que lutava pela verdade. Exatamente. Porque a amizade de Jonatas e Davi não foi afetada pelo seu relacionamento com Saul. Sim. Eu me lembro disso. Uau, essa foi boa. Então apenas ore para que todos nós tenhamos uma graça de ter um tipo de relacionamento como Davi e Jonatas. A amizade que resiste ao tempo. A amizade verdadeira. A verdadeira amizade de fato. Por isso, neste momento, vamos assistir a um sermão maravilhoso baseado na verdadeira amizade do profeta TB Joshua. Seja abençoado ao ouvir. Não saia daí. Através da amizade, você depende de mim e eu dependo de você. Cada parte deve estar pronto para sofrer alguma dor. Se é isso que é necessário para manter o relacionamento no curso, para manter a relação. De acordo com a Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 11. Quando dois se deitam juntos, eles estão aquecidos pela partilha mútua do calor corporal. Neste versículo 9, dois são melhores do que um, porque eles podem trabalhar de forma mais eficaz. Quando aquele cair, o outro o ajuda a levantar-se. Nesse versículo 9, a Bíblia enfatiza a importância da companhia. Há maior produtividade em trabalhar em conjunto. Ou seja, se trabalharmos juntos, nós somos prováveis para alcançar mais do que quando trabalhamos individualmente. Quero dizer separadamente. 1 João capítulo 3, versículo 16. Por isso, conhecemos o amor, porque Ele deu a vida por nós. E também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que significa isso? Devemos gastar menos
em nós mesmos e gastar mais em outras pessoas. Só assim podemos comprometer mais fé e amor na sociedade da qual fazemos parte. Como gastamos menos em nós mesmos e mais sobre outras pessoas? Se dissermos que somos cristãos, se dissermos que somos pastores, se dissermos que nascemos de novo, todas as nossas preocupações, aspirações e os desejos do coração devem estar sujeitos ao Evangelho, porque somos chamados para servir e não para ser servido. Somos chamados a dar o exemplo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deitou-se. Ele nunca se cansou de fazer o bem, sabendo que seria traído. Ele continuou. Jesus continuou a fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Ele nos ensinou, pelo exemplo, a servir. Porque amamos, não porque queremos ser apreciados. O cabo triplo não é facilmente quebrado. Há maior produtividade em trabalhar em conjunto. Em outras palavras, nós somos a força um do outro. Diga ao seu vizinho. Somos a força um do outro. Podemos não ser igualmente dotados, mas Deus Todo-Poderoso projetou de tal forma que todos temos alguma força para contribuir. Os fortes para fortalecer os fracos com toda a sua substância. Você pode ser forte na área do dinheiro, seja qual for a área em que for forte. Espera-se que o use generosamente para fortalecer o teu irmão. Na verdadeira relação, não consiste em serviço ocular. Dar para ser visto pelos homens, caminhar para ser visto por homens, falar para ser visto por homens, ajudar para ser visto por homens. Esses serviços que precisam ser vistos para manter a verdadeira amizade. Devemos gastar menos em nós mesmos e mais em outras pessoas. Esta é a única maneira que podemos comprometer mais fé e amor na sociedade da qual fazemos parte. Se eu não gastar menos comigo mesmo e mais com outras pessoas, como vou comprometer mais fé e amor na sociedade da qual eu faço parte? Bem-vindo de volta, espectadores. Tenho certeza que você foi inspirado pelo sermão do profeta T.B. Joshua. Agora, Jamila, o que você tem em mente? Qual que é a sua ideia sobre a amizade verdadeira? Porque, honestamente, se eu dissesse qual é a minha ideia de amizade verdadeira, pode ser algo mais forte do que uma relação irmão-irmã. Porque há amigos que são mais fortes, com quem você tem um relacionamento mais forte do que seu irmão de sangue.
A verdadeira amizade para mim é como diz, é mais do que um irmão ou uma irmã. A verdadeira amizade é como realmente um em Cristo, para que juntos possamos aprender sobre a palavra de Deus. Alguém que não vem para subtrair ou dividir, mas alguém para acrescentar a sua vida e multiplicar as coisas boas, mas não as coisas más da sua vida. O profeta T.B. Joshua disse, temos todo tipo de amigos, ambos que dividem, subtraem, multiplicam, adicionam. Qual você vai escolher? E também disse, me mostra o seu amigo que eu te digo quem você é. É verdade. Mas sabe, ele também mencionou ter um amigo. Se o seu amigo é fraco e você é fraco, então não há fundamento para manter essa amizade. Mas, no entanto, você precisa de uma amizade que seja construída sobre a palavra. Uma amizade inspirada na palavra. Você precisa de um amigo com quem você possa ganhar coisas, não coisas físicas particulares. Um amigo que tem sabedoria para quando você precisa de um certo conselho. Você pode sempre se apoiar no seu amigo para obter conselhos verdadeiros. É isso que é uma amizade verdadeira. Amizade verdadeira. A verdadeira amizade. Isso, não apenas amizade, amizade verdadeira. É preciso a graça de Deus para ter um amigo que fique ao seu lado quando está fácil ou difícil. Quem sempre você pode contar nos bons e nos maus momentos. E os maus momentos. E é por isso que, se você assistir aos antigos sermões do profeta T.B. Joshua, muitas vezes ele diz, você não consegue fazer sozinho. Você precisa do próximo. Você é porque eu sou e eu sou porque você é. Um é a força do outro, e até para te dizer como ele valorizava a amizade, ele compôs uma canção sobre isso, sobre a verdadeira amizade. Então hoje diga para alguém a importância da verdadeira amizade, mas em Cristo Jesus, não no mundo. Sim. Por causa de qualquer amizade que é construída sobre a palavra, ela vai passar no teste do tempo. No entanto, se você é fraco, você precisa de um amigo que é forte. E se você é forte, então seu amigo deve ser capaz de se apoiar em você. E vice-versa. Ele também aconselha, você não devia estar com alguém que tem a mesma fraqueza que você. A mesma fraqueza. Então você deveria aprender. De certa forma, é uma parceria. Amizade, parceria, mas em Cristo Jesus sempre. Te torna mais forte. Com Cristo Jesus, a amizade dura. Dar e receber, para a glória de Deus, não para o seu ganho egoísta. Interessante, interessante. Mas a maioria das amizades, a maioria delas, se você realmente olhar para isso, são para interesses egoístas. É na dificuldade que você descobre quem é o seu amigo. Mas é por isso que a amizade verdadeira, como o homem de Deus disse, a verdadeira amizade deve ser baseada na palavra de Deus. Só assim ela resiste ao tempo. De fato, e já que estamos falando sobre a verdadeira amizade, eu acredito que agora você está indo entrevistar alguém que tinha uma relação forte. Amizade com o homem de Deus, profeta T.B. Joshua, não é? Sim, é verdade. O cavalheiro que vamos ver da África do Sul, ele tinha uma grande amizade com o profeta T.B. Joshua. Bem-vindos de volta, espectadores. O momento que esperava chegou. Temos um convidado da África do Sul e ele vai compartilhar o seu momento T.B. Joshua conosco. Ele é o ex-presidente da SAFA, Associação Sul-Africana de Futebol. Por favor, deem as boas-vindas ao Sr. Nemat Dandani. Bem-vindo, senhor. Muito obrigado por me receber no momento T.B. Joshua. E para o espectador lá fora, é realmente um prazer estar aqui. Particularmente nesta semana, estávamos comemorando o aniversário do nosso general, Pai no Senhor, profeta T.B. Joshua. Sim, no momento certo. O momento certo está aqui. Parabéns a todos nós. Sim, é 12 de junho. De fato. É a data do nascimento dele. Sim. Ok, Sr. Nemat Dandani, nos diga, como tudo começou? Como foi seu encontro inicial com o profeta? Muito obrigado. Devo dizer, muito interessante. Foi assim que aconteceu. 2009, em setembro, para ser preciso, fui eleito presidente da Associação Sul-Africana de Futebol. Naquela altura, deve-se lembrar, a África do Sul recebeu, então, a oportunidade de sediar o primeiro evento de sempre, Copa do Mundo FIFA em solo africano. Ah, eu lembro disso. Sim. A era da vuvuzela.
Sim, de fato. Quando isso aconteceu, eu passei a ser responsável por liderar um país, organizar um campeonato do mundo. Quão bons somos em termos de preparação. Em termos de forma humana de compreender, todos disseram, estamos prontos para ir. Mas também há uma pergunta. O que Deus está dizendo sobre esta Copa do Mundo? Vai ocorrer tudo bem? Foi quando pensei, por que não ir à sinagoga, ver um homem de Deus, descobrir o que Deus está dizendo sobre esta Copa do Mundo? E lembre-se da época em que tínhamos países como Estados Unidos da América, Coreia do Sul, e houve o tempo da Al-Qaeda. Havia um medo de que qualquer coisa que pudesse dar errado na organização daquela Copa do Mundo destruísse o país. E foi quando fui para a sinagoga. E a minha primeira pergunta ao profeta foi, profeta, diga-nos, o que Deus está dizendo sobre esta Copa do Mundo? Surpreendentemente, o profeta sênior T.B. Joshua me disse, não te preocupe, tudo vai correr bem. E de fato, foi isso que aconteceu. Avô. Então, agora, me deixa eu perguntar isso. Antes de 2009, você nunca foi à sinagoga? Não, exceto ver Emmanuel TV na televisão. Certo. Então, eu ia te perguntar, o que te inspirou ou te levou a tomar a decisão para vir a Squan, para falar com o profeta sobre a vontade de Deus quanto ao torneio de futebol que você estava organizando? Obviamente, depois de assistir várias vezes a Emmanuel TV na televisão, desenvolveu-se o desejo e o interesse de querer saber mais. E tendo visto muitos testemunhos e muitas profecias, só tive essa ideia. Não sei de onde veio essa ideia, mas a ideia estava lá. Então tinha que vir a Squan. O tempo de Deus é o melhor. Com certeza. E em todas as situações, Deus está a dizer alguma coisa. Foi assim que me senti quando vim. Certo. Então, depois de conhecê-lo e falar da sua preocupação quanto ao torneio de futebol, qual foi sua reação? Como você se sentiu depois disso tudo? Olha, eu me senti tão aliviado, sabendo e tendo visto várias profecias do homem de Deus que aconteceram. Eu tinha paz de espírito. Sabia que os homens podiam falar, mas uma vez que Deus fala, então é assim que vai ser. Com certeza. Uau. Então, durante a sua visita, quantos dias você ficou? Acho que passei 7 a 8 dias e devo dizer-lhe, foi um momento que mudou a minha vida. Qualquer um que ponha o pé na sinagoga, igreja de todas as nações, nunca voltará ao mesmo. A minha situação também. Quando comecei a ter essa força para entender e adorar a Deus de maneiras diferentes do que eu costumava. Esse foi o início da sua jornada espiritual. Suponho que depois de pequenos começos, isso foi o bastante. Devo dizer, foi uma promoção para um nível em que eu poderia agora entender a importância de se agarrar a Deus em tudo o que se tem de fazer. Certo? Então, a Copa ocorreu bem como profetizado. De fato, os jogos continuaram suavemente como profetizado. E muito interessante, antes do início dos jogos em 2010, era suposto ter viajado à sinagoga como meu vice-presidente, Mr. Shumasboku. Infelizmente, eu também ia sediar o congresso da FIFA em casa. E então eu não consegui, mas o mandei ir. Interessante o suficiente. Neste mesmo domingo, o profeta fez uma profecia sobre o primeiro jogo da África do Sul contra o México. E ao dar essa profecia, a profecia era muito simples.
A África do Sul vai marcar primeiro. E depois de marcar, eles vão sentir que eles vão marcar mais, mas não marcarão. Tudo o que precisam fazer é defender com toda a força que têm. Basta chutar a bola para fora. É tudo o que você precisa fazer. Se você tentar marcar mais, eles vão empatar. E de fato, foi aí que Sipui Tshabalala marcou o famoso primeiro gol da Copa do Mundo na África do Sul. E apareceu que íamos marcar mais, mas nunca aconteceu, até que eles empataram. Eles empataram. Sim, o resultado acabou por 1-1. Como profetizou o homem de Deus, se tivesse defendido, teríamos conseguido 1-0. Uau! Então me diz, como você descreveria o profeta T.B. Joshua? Especialmente depois dos seus encontros com ele, antes do jogo, na Copa do Mundo, e quando voltou depois da Copa. Muito interessante. Talvez haja outra parte que eu também deva compartilhar com os espectadores. Vai em frente. De outra profecia importante. Quando a África do Sul foi eliminada e quase todas as equipes africanas foram eliminadas, exceto Gana. Gana classificou-se para as quartas de final. Eles iam jogar as quartas de final. Lembro-me que estávamos a voar de Bloemfontein, a África do Sul. Estava jogando contra a França, estava 1-1. Só estava esperando para ver se iríamos chegar ao segundo tempo. E Gana tendo chegado às quartas de final. A minha discussão com o profeta foi: homem de Deus, só saímos com um país para representar a África. O que você me diz? O homem de Deus disse: vejo lágrimas. E sabe o que significa ver lágrimas? Quando o profeta disse que haveriam lágrimas, foi isso que ele viu. Correto. Agora, como isso aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu no primeiro estádio do Banco Nacional, que é o maior estádio da África do Sul. Acho que a audiência foi cerca de 84 mil espectadores, com todos torcendo por Wagana, que significa Gana, porque essa era a única esperança da África. O jogo começou. Gana marcou primeiro, 1-0. E depois, no segundo tempo, o Uruguai igualou-se. E durante o jogo, Gana recebeu um pênalti, que foi no final do jogo. Foi quando pensamos que passaríamos, porque esta era a única chance. E o melhor jogador de Gana naquela Copa do Mundo era o Gyan. Ele cobrou o pênalti. Acho que no ímpeto de querer ganhar, ele chutou para fora da trave. E estávamos todos mergulhados em lágrimas. E lembro-me do Luís Soares, antes de poder ser empurrado para o vestiário, ele estava esperando para ver se essa penalidade seria salva. E ele estava tão animado que realmente foi uma oportunidade perdida. No entanto, ainda havia uma oportunidade de o jogo acabar em pênaltis, dos quais 2 foram de Gana. Devo dizer que alguns pênaltis foram defendidos. E no final, estávamos fora da Copa do Mundo. E assim que surgiram as lágrimas. Então, como dizem, quando o ungido de Deus fala, o sábio ouve. E de fato foi assim que aconteceu. Sabe, eu me lembro de uma profecia do homem de Deus quanto ao Chelsea a ganhar a Champions League. Eu também era um seguidor de futebol, acompanhava bastante. O homem de Deus disse isso. Ele profetizou que o Chelsea ganharia a final e levantaria o troféu da Champions League. Bom, nós dissemos, ok, estávamos na igreja, nós ouvimos a profecia e seguimos com nosso ceticismo. Nós dissemos, tá bom, ok.
E o jogo continuou a progredir. Chelsea chegou às quartas de final, semifinal, então final. E eu me lembro da profecia do profeta tipo Joshua. Eu disse, nossa, isso está acontecendo. Então fiquei mais interessado. E eis que o Chelsea, eu não lembro o time contra quem eles jogaram na última vez. Eles saíram por cima. E essa profecia aconteceu. E desde então... Claro, você sabe como é. Quer dizer, eu desenvolvi um respeito maior pelas profecias do homem de Deus. Porque ele dizia, cada jogo foi jogado no Espírito. Correto, correto. Antes que aconteça no plano físico. E só as pessoas que tiveram uma experiência espiritual sabem isso. O que quer que aconteça no físico, aconteceu no reino espiritual. Agora me diga. Sim. Numa nota mais leve, como você descreveria o profeta tipo Joshua? Bem, devo dizer... Pelos seus encontros. Sim. O profeta tipo Joshua é um simples pé no chão, amoroso, gentil, honesto e compreendia as pessoas. Respeitado por todos. E se você não o conhece, você iria esbarrar e passar sem perceber que ele é. A única maneira de você ver o profeta é porque você veria um número de evangelistas à sua volta. E às vezes, não se sabe quem é o profeta de Joshua. Porque ele era sempre muito, você sabe, de forma simplista, e vestia-se casualmente a maior parte do tempo. E ainda assim, a unção de Deus foi incrível sobre ele. Eu descreveria como aquela pessoa que cuida de todos e que falaria sempre que tivesse de o fazer, se houvesse um problema contigo. E ele diria claramente o que viu sobre você por meio de profecias. E lembro-me que a certa altura ele me disse, veja que estás enjaulado. E podes entender o que significa. Significa onde eu estava, particularmente no futebol. Eu estava numa jaula. E ele orou por mim. Mas acredito que nessa fase faltava a minha capacidade de manter aquela libertação, em termos de levá-la adiante em oração. E eu percebi isso com o passar do tempo, porque a certa altura eu tinha um número daqueles que estavam cuidando da posição em que eu estava. E obviamente, sim, era esse tipo de relação que eu tinha com ele. E eu era um irmão para ele. Eu chamava ali meu irmão e ele me chamava irmão, obviamente, numa comunicação, mas quando estava diante dele, é óbvio que ele é um profeta para mim. E ele era um profeta sênior, diga-se de passagem. E quando ele me ligava, meu irmão, como você está? Há quanto tempo? Quando é que você vem? Quero que você venha. Ele era um profeta para você. Ok. What would you say is or was the most remarkable thing about him from your encounters with him? Olha, eu penso para mim, vou mencionar uma série de coisas, não apenas um. Seu ensinamento era tão comum e simplificado para qualquer pessoa comum para compreender. Seus ensinamentos. Ele fez a Bíblia tão simples quanto um ABC. Sim. 2. Seu ensinamento sobre amor tocou quase todas as outras coisas de que ele era feito. Do amor, ele trouxe o aspecto de um ministério de doação. Do amor, ele trouxe o aspecto do perdão. Do amor,
Ele trouxe a capacidade de cuidar dos outros e perdoar. E do amor, ele trouxe a questão de dizer que a África deveria se unir. E ele era um homem que atravessava todas as esferas da vida. Políticos, futebol, ser humano, jovens, anciãos. Pode mencionar qualquer coisa. E ainda assim estava na sinagoga. Ele sabia tudo o que estava acontecendo no mundo. E iria lá fora e dirigia-se a eles no interesse do mundo. E outra coisa interessante que eu sempre lembraria dele são as grandes profecias. De fato. E para mim, há 4 coisas importantes que me lembro na minha vida que eram tão importantes. Como sul-africano, foi a libertação de Nelson Mandela. E claro, a segunda primeira libertação, a Copa do Mundo em solo africano. E claro, o maior profeta da nossa vida, o nosso general, profeta TB Joshua. Esses são os grandes, maiores destaques da minha vida. Obrigado, Jesus. Vir aqui era ou tinha sido um modo de vida. E anualmente tinha a chance de vir aqui. E mesmo em tempos difíceis, devo dizer que o fato de que o profeta foi vítima de várias perseguições é de fato algo que partilhamos como parte da Igreja Sinagoga de Todas as Nações. Lembra-se da questão da sabotagem do edifício? E esse foi o meu tempo em que tive que compartilhar momentos difíceis com o homem de Deus. Devo ser honesto, cresci com força ao saber que dizer a verdade é o único caminho a seguir. Foi um grande privilégio e uma honra ter feito parte da toda a equipe que organizou a despedida do profeta sênior, o profeta TB Joshua, no planejamento e na montagem de todas as outras coisas. Muita transparência. E também lidar com a mídia local, que também estava chegando com ceticismo. E lembro-me que decidimos ligar para todos os meios de comunicação em Lagos, ou onde quer que esteja na Nigéria, para descer a sinagoga. Enchemos aquele buraco com toda a gente da imprensa. E nós dissemos, se você tiver uma pergunta, hoje é a plataforma. Vamos compartilhar com você como as coisas vão ocorrer. E a partir desse dia, as coisas estão a ocorrer bem. A mídia recebeu plataforma para ver todas as outras coisas sobre como o profeta ia ser sepultado, porque já havia especulações. As pessoas diziam o que querem dizer, como de costume. As pessoas podem especular. Se você não liderar e não der a sua própria fonte, e tudo correu bem da maneira que Deus queria que fosse. E estamos aqui. Mama, profeta TB Joshua, com um toque de mãe, tomou o bastão e ela está correndo sem olhar para trás. Estamos realmente ansiosos para esta grande igreja, sinagoga de todas as nações. Com seu toque maternal. Com um toque maternal de fato. Ah, sim, e a igreja está crescendo de força em força. De fato. A igreja, sinagoga de todas as nações, estará lá muito tempo depois que partirmos. Porque o fundamento foi criado por Deus. Me faz lembrar a primeira palavra, quando o profeta sênior TB Joshua disse, a minha vinda hoje ao meio de vocês é para lançar um alicerce. Hoje, começamos a Igreja Sinagoga de Todas as Nações aqui, 1989, e ainda estamos indo de força em força. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Agora, Sr. Nematandani, você testemunhou a vez em que o profeta TB Joshua cantou para a África? Você testemunhou? Como você sentiu? O que você diria sobre essa canção? Muito obrigado.
Um momento muito emocionante, de fato. E me lembro que tivemos um problema lá em casa. Ataques xenofóbicos contra estrangeiros. E o tempo todo o profeta continuou a falar que a África não podia fazê-lo sozinho. Precisavam se unir. E veio o dia em que as pessoas deram as mãos e o profeta e o povo cantou a canção África Unida e profeta se derramou em lágrimas. Foi tão emocionante para todos nós. Não importava se estava aqui ou não, impactou a todos nós. Na verdade, foi assustador. Quando um homem de Deus derrama lágrimas, você começa a sentir que algo não está indo bem. É melhor fazer o certo. Isso para mim, esse momento, nunca sairá da minha mente. Uau! O profeta deve ter se sentido destruído por dentro para ter derramado lágrimas pela África. De fato. E sabe, você disse algo sobre amor? Você disse algo sobre o amor dele pela humanidade, sua simplicidade e sua natureza carinhosa. E todas essas coisas são ingredientes do amor. Se tem amor, você deve se unir. Você deve dar. Você deve se importar. Sabe, todas essas coisas são partes da personalidade do profeta. Sim. Devo dizer, é por isso que eu dizia sempre as palavras de 4 letras, amor. Deixa o amor guiar. Destaque na descrição do profeta Sênior T.B. Joshua. Seu caminho, doação, ministério, bolsas de estudo, pessoas deportadas, pode mencioná-los, qualquer um passaria por aquele portão. E o profeta diria, deixa-os entrar. Claro, deixa entrar. E abraça-os e cuida deles. É um profeta para você. Amor, amor, amor. Sem discriminação. De fato, transformando vidas, transformando nações e transformando o mundo. Sim, é isso que a Sinagoga Igreja de Todas as Nações acredita. De fato. Transformando vidas, transformando nações e transformando o mundo. Tivemos um tempo maravilhoso ouvindo o seu momento T.B. Joshua. O seu encontro com o T.B. Joshua é bastante inspirador. Devo dizer que fiquei honrado e privilegiado por ter chegado tão perto do profeta. Em algum estágio, acho, eu não mereço, porque não há nada de bom em mim que poderia me fazer chegar perto do homem de Deus. Mas, de novo, a escolha de Deus é a escolha de Deus. E sou humilde, com grande humildade. A maneira como o profeta cuidou de mim em vários aspectos. Apenas um ser comum como eu. Quer dizer, nada de especial em mim. Mas, ainda assim, o profeta realmente cuidou de mim em muitos aspectos. Ele cuidou de todos nós. Quem teve o privilégio de entrar em contato com o profeta foi transformado, não viveu mais do mesmo jeito. Ele impactou vidas. E é disso que se trata os meus momentos T.B. Joshua. Como ele impactou pessoas de diferentes partes do mundo. Sua vida e seu impacto na vida das pessoas de todo o mundo. Ele foi um grande homem. Ele era um grande homem. Todas as nossas famílias estiveram aqui. Eles experimentaram esta harmonia, paz e amor que está dentro da sinagoga. É para nós abraçar este momento e levá-lo adiante, em termos de vida, o ensinamento que ele plantou em nós e está mudando vidas sobre eles. Muito obrigado, Sr. Nematandani. Muito obrigado. Também me inspirei com o seu encontro com o profeta T.B. Joshua, sabia? Agora, num momento mais suave, num nível mais suave, tenho certeza de que você se lembra de um outro lado, o lado mais engraçado do profeta T.B. Joshua. Teve algum desses encontros com ele?
Sim, devo dizer que um que me vem à mente foi quando estávamos no México, para a Cruzada Mexicana. A cruzada. Ah, você estava lá. Sim, a famosa mão de Deus no gol de Maradona. Se lembra? Isso foi naquele estádio. Sim. E antes de tudo, o dia do evento, fomos chamados para ir a algum lugar na montanha, onde o profeta estava, para instruir e compartilhar o que ia acontecer, isto e aquilo, e depois disso íamos jogar. Jogo de futebol? Não, foi tipo... Foi... Sim, só com uma bola ser jogada na rede e o profeta estava entre nós. E foi uma espécie de alegria. Ei, estávamos jogando com o profeta. E foi mesmo divertido. Sabe, então, o que você pode não ter percebido foi que ele estava jogando futebol, ou qualquer jogo que estivesse jogando com você, como o Senhor TB Joshua. Porque é como se ele tivesse duas personalidades. É verdade? Então, quando ele é o profeta TB Joshua, ele não vai brincar. Sim, sim. Sim, mas a questão é, quando você era capaz de dizer que era o Senhor TB Joshua ou era o profeta TB Joshua? Bem, definitivamente, quando ele era o profeta TB Joshua, você ouviria o profeta TB Joshua. Sabe, você costumava pensar que o profeta esperava uma voz para falar com ele, para depois falar conosco. Para mim, costumava ouvir. Há uma voz que falou o profeta, e então agora o profeta está falando conosco. Depois daquela voz falar com ele. E claro, a falar com o Senhor TB Joshua como pessoa. É quando tínhamos esse momento de brincadeira. Não profeta. Sim. Então, ouvíamos os encontros, e principalmente o último com o profeta. Ah, ele também era um homem muito jovial. Especialmente quando era o Senhor TB Joshua. Sim, Praticamente tudo que ele dizia, você caía na gargalhada. sim. Obrigado, obrigado. Foi muito perspicaz, sabe? Obrigado. Oh, a propósito, eu não mencionei que nós tínhamos realmente organizado um bilhete para o profeta TB Joshua para vir à Copa do Mundo. Acomodação, bilhete de classe executiva. Mas a resposta dele foi, vamos esperar e ouvir o que Deus está dizendo. Finalmente, ele não conseguiu. Só soube depois porque ele não pôde vir. Porque se ele fosse ao estádio, você sabe o que teria acontecido? O quê? Ele iria ao estádio. Isso significaria que um número de pessoas iria se manifestar. E a segurança não conseguiria administrar isso. Como sabe, sempre que a presença do homem ungido de Deus for, deve esperar que as coisas aconteçam. Então, percebi mais tarde o que isso poderia ter sido. Eu acho que ele fez a coisa certa. Olha, sim. Não seria possível que ele entrasse naquele estádio para assistir qualquer jogo. Quando eu realmente penso nisso, ele não iria. Sim, porque isso realmente iria perturbar os jogos. Além de que as pessoas iriam querer vê-lo. A manifestação. Se você está carregando seus próprios espíritos desconhecidos. Seria uma unção enorme no estádio. Não quero imaginar o que poderia ter acontecido. Sem dúvida, que teria uma televisão para ele lá. Ele estaria assistindo a todos os jogos de lá e, obviamente, eu os teria visto antes de eles serem jogados. Ele adorava o futebol. Sr. Nemantanani, não sei o que mais te perguntar, mas eu acho que você compartilhou os encontros mais preciosos com o profeta TB Joshua. Eu gostaria de agradecer muito por ter vindo aos meus momentos TB Joshua e aguardo ansiosamente pelo nosso próximo encontro. Muito obrigado por este privilégio e honra. O tempo de Deus é melhor. O tempo todo. Amém.
Uau! Tenho certeza que nossos espectadores foram inspirados ouvindo esses belos e maravilhosos encontros com o Sr. Nemat Tandani, da África do Sul. Fique conosco e não vá embora. Muito bem, espectadores, bem-vindo de volta ao Meus Momentos TB Joshua. Você acabou de ouvir o Sr. Nemat Tandani, da África do Sul. E Jamila, qual é a sua opinião sobre os encontros dele com o profeta TB Joshua? O que eu posso dizer que realmente me impressionou é a sabedoria, é a maneira como ele falava. Você pode ver que realmente ele estava ouvindo muito, aprendendo muito com o profeta TB Joshua. E mencionando, sabe, a unidade da África, o trabalho de caridade, o amor. Essas são as coisas que o inspiraram. Sim. Sim, o amor, a doação, o cuidado que ele aprendeu dos seus encontros com o profeta TB Joshua. Esses foram os atributos que ele realmente encontrou no homem de Deus. E antes, estávamos falando de amizade, sabe? Alguém para aprender, alguém inspirado pela palavra de Deus, pela graça. Ele foi imensamente inspirado pelo profeta TB Joshua. Sabe aquela parte que ele disse que ele ia comprar ingressos para as pessoas? Para ver um jogo no estádio. E ele disse que só mais tarde ele entendeu por que não veio ao jogo. Isso mesmo. Como é que ele poderia assistir aquele jogo no estádio? Sabe, ir para o estádio ver o jogo, como? Ele ficou confuso no início, quando o homem de Deus lhe disse, ele tem que ouvir a voz de Deus primeiro. Para que você saiba que o homem de Deus não trabalha com o desejo do seu próprio coração ou sua carne. Sempre Deus primeiro. Mesmo que você diga, o homem de Deus, sim, ele adorava esportes, futebol, e é claro, ele teria ficado feliz em ir para lá, aproveitar do jogo. Mas Deus acima de tudo. Sim, ele esperou ouvir de Deus. E essa é uma das características do profeta, que ele não faz nada, nem diz nada sem ouvir de Deus antes. E é isso que faz dele um profeta. Agora, outra parte da entrevista, além disso, sabe, que chamou minha atenção, e realmente, ele disse que teve a oportunidade de jogar bola com ele. Entendo. Eu não poderia deixar de perguntar se ele poderia discernir se estava jogando bola com o profeta TB Joshua ou se estava jogando com o Senhor TB Joshua. Isso é difícil de dizer, sabe? Ele disse que sabia. Ele disse que TB Joshua era a mesma pessoa. Mas quando era o profeta, ele sabia. Ah, esse é o profeta falando. Certamente, certamente. Bom, espectadores, acredito que você foi inspirado por tudo o que você ouviu hoje nos Meus Momentos TB Joshua. E creio que você se juntará a nós mais uma vez no Meus Momentos TB Joshua.